Vamos falar sobre medo? O medo move as pessoas, mas também ele pode paralisar as pessoas. Você se encaixa em qual dessas situações? O teu medo é de ficar doente? Ou você tem medo de perder dinheiro? Talvez você tenha medo de não ser reconhecido pelo que você faz. Ou talvez você tenha medo de não ser aceito. Ou quem sabe você tem medo de não passar em uma prova importante. São tantos medos que nós temos no nosso dia a dia. Qual é que tem movido você ou qual é que tem paralisado você? Seja bem-vindo ao programa Lugar Secreto. Eu me chamo Marciele e hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu já senti muito medo na minha vida, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos ter essa ilusão de que nós temos o controle sobre as coisas. E quando nós perdemos o controle, nós sentimos medo. E lá em Romanos, na Bíblia, no capítulo 8, do versículo 12 até o 18, eu vou ler para você uma passagem bem importante, que talvez ela possa mudar a tua visão sobre ter medo. Diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito, que não são guiados pelo Espírito Santo, não são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. E aí, você é escravo desse medo? Pelo contrário, o Espírito, pelo poder do Espírito, dizemos em favor a Deus: Pai, meu Pai, o Espírito torna vocês filhos de Deus. O Espírito de Deus se une com o Espírito para dizer que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, é claro que nós vamos ter medo em muitas situações. Claro que nós vamos voltar a querer ter o controle sobre a nossa vida. Mas é muito importante que nós tenhamos consciência e que nós reconheçamos a grandiosidade que o Senhor tem e o quão poderoso Ele pode ser na nossa vida, se nós entregarmos o controle da nossa vida para Ele. Mesmo que nós tenhamos medo, Ele pode nos dar força, Ele pode nos dar coragem e pode tirar esse medo que nos paralisa e colocar esse sentimento de medo que nos move, que nos faz levantar, que nos faz lutar, que nos dá um motivo, que nos dá uma esperança de continuar. Eu quero ler mais um texto que está lá em Jeremias 29, os versículos 11 e 13. Que fala sobre os planos que Deus tem na nossa vida. E ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para a sua vida. Planos de prosperidade, não de desgraça. Um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim. E eu responderei. Ele não vai deixar você sem resposta. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. É assim que nós precisamos procurar ao Senhor, de todo o coração, ainda que tenhamos medo, ainda que tenhamos receio. Se nós tivermos convicção de que a nossa vida
está nas mãos do Senhor, que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que nós pedimos ou pensamos, nós não conseguimos nem imaginar aquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele faz infinitamente mais. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E Ele diz aqui, que Ele conhece os planos que Ele tem para nós. São planos de nos fazer prosperar e não de fazer o mal. Então creia que o Senhor tem o controle, que Ele pode controlar a sua vida. E Ele pode, ao invés de deixar você com esse medo, com esse receio, talvez com essa necessidade de aprovação, de buscar que outras pessoas preencham algum espaço, algum vazio na sua vida, Ele pode preencher esse espaço, Ele pode tirar todo esse medo que você tem. Preste atenção, faça uma análise sobre o que você tem passado, sobre o que tem sido o motivo de você não estar conseguindo alcançar os seus objetivos. Será que esse medo que você está sentindo não está te paralisando? Então peça para que Deus te dê muita sabedoria, que Ele possa guiar os seus passos e que você volte-se para Ele e que você possa ver que o medo que você precisa ter precisa motivar você e que você não precisa ser escravo desse medo, porque você pode ser filho do Deus vivo, do Deus verdadeiro e poderoso, que tem planos de te fazer o bem. Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, esteja mandando para seus amigos, para seus familiares e tenha uma boa semana.